Hoje, sobre educação financeira, eu queria falar sobre alguns conceitos importantíssimos e que você pode estar refletindo e aprendendo sobre eles, e muito mais ainda você pode estar passando, dependendo da sua idade, né, dependendo de como está a sua família, para as suas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. Nós vivemos em um país que não tem essa cultura de educação financeira. Muitas vezes as pessoas são levadas apenas a consumir, a gastar, e não sabem poupar, e não sabem também a diferença de ativos e passivos. Por exemplo, você já deve ter observado de pessoas que ganharam grandes prêmios em loteria ou outro tipo de sorteio, e com pouco tempo elas dissipam tudo. E ainda mais, elas perdem tudo e ainda ficam devendo, ou seja, elas eram pobres e depois do prêmio, depois de alguns meses, elas são miseráveis, porque ainda estão devendo tudo aquilo que gastou toda a fortuna comprando, fazendo passivos. Compra um carro, mas ele entende que aquilo ali não é algo que está gerando dinheiro para ele, é algo que só está gastando. Então, se cada pessoa fosse educada dessa forma, ela crescesse já. Inclusive, eu pergunto a você, se você já como adolescente, eu não sei a sua idade, mas você como adolescente, você chegando ali jovem, um jovem adulto, você já tendo alguns ativos. O que seria o ativo? Aquilo que você põe para trabalhar para você, que gera um dinheiro para você, sem você fazer um esforço. Você tendo vários ativos, você tendo essa mentalidade de criar ativos, muito em breve você pode adquirir a sua independência financeira. Você pode estar tendo essa concepção e já passando para os seus filhos, para as gerações posteriores. As pessoas só têm esse ensinamento de querer gastar, são instruídas a consumir, a gastar, e quando gastam ainda fazem passivos, ou seja, compra um carro que vai ter que estar sempre gastando com, seja IPVA, seja seguro, seja combustível, e não sabem fazer ativos. Então, eu queria dar algumas dicas para você, porque vou te dar alguns exemplos. Você pode estar lendo aquelas coleções de livros, tipo do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Ele tem outros livros e de outros grandes autores aí, brasileiros, como Gustavo Cerbasi, entre outros, que são autores que vão te ajudar nessa caminhada. Eu quero só dar uma pincelada aqui, mas vou te dar alguns exemplos. Um compositor, ele faz uma música, por exemplo, Roberto Carlos, entre outros aí, Peninha, Caetano Veloso, eles fazem uma música e os direitos autorais daquela música, eles recebem durante a vida toda. Todas as vezes que a música é tocada em uma rádio, enfim, de um modo oficial, existe um órgão que fiscaliza, né, e que arrecada, e é repassado os direitos autorais, ou seja, ele teve o trabalho uma vez na vida de compor aquela música e está recebendo, né, os seus direitos autorais. Um escritor, ele faz o livro, depois ele coloca para vender, então ele teve o trabalho durante alguns meses, semanas, meses, escrevendo aquele livro. Depois que ele é editado, que é lançado, todas as vezes que a editora vende, faz uma tiragem, dependendo do acordo que ele tem, de alguns meses, sempre é repassado o seu royalty, ou seja, ele estará sempre recebendo os royalties referentes aos livros. Então, se ele fez mais de um, ele vai passar a vida toda recebendo royalties. Então, o escritor faz o livro e lança em vários países, ele começa a receber royalties de vários países também. Então, você observa como, ao invés de criar uma máquina que consome, eles criam uma máquina que faz o dinheiro para ele. Ou seja, você pode criar isso através, por exemplo, de um imóvel, um aluguel. Não um imóvel que você mora, mas um aluguel. As pessoas, tem muitas pessoas que compram terreno e constrói uma casa, constrói um imóvel comercial, constrói salas comerciais. Você já deve ter visto isso. Então, ele constrói um empreendimento, coloca aquelas lojinhas para serem alugadas, e através daquilo, ele trabalhando ou não, todos os meses está entrando ali o capital para ele, ou seja, ele fez um investimento e aquilo ali ele gera um capital para ele, ou seja, aquilo ali é um ativo financeiro, ou seja, ele não precisa mais ter esforço e todo mês vai estar entrando essa quantia. Então, pense em formas que gerem ativos para você, mesmo que você não tenha algo agora concreto, mas bote sua mente para funcionar,
Você vai dizer, talvez eu não sou compositor, eu não sou escritor, eu não tenho dinheiro, capital para investir em um imóvel, mas você vai buscar esse conhecimento, leia alguns desses autores que eu mencionei aqui, você vai começar a ganhar ideias. Alguns autores como Kiyosaki recomendam às vezes o marketing multinível, que tem esse poder de você, através de uma rede, logicamente, quando eu falo isso, eu abro aqui um parênteses, não estou me referindo a pirâmides financeiras, estou falando das reais empresas de marketing multinível e que são legais e que existem, que há muito tempo trabalham nesse formato e que muitas pessoas hoje vivem e se dão muito bem nisso. Obviamente exige trabalho, exige dedicação, mas ele fala no livro, depois que você faz uma equipe, aquela equipe começa a trabalhar, anda já no piloto automático, você não tem tanto esforço e você começa a receber os benefícios da construção de uma rede. Isso é apenas uma das alternativas. Ele fala também que com o mesmo dinheiro que você tem, às vezes, o crédito, aquele crédito que muitas pessoas não sabem utilizar, que pega o crédito e depois gasta tudo, não tem com o que pagar, e aquilo se forma, através de uma bola de neve, uma imensa dívida no banco. Aqueles que sabem usar o crédito, vou dar um exemplo, pega o crédito, compra um imóvel através do crédito que tem, e o que ele diz, quem paga a conta é quem está lá usando o imóvel, ou seja, ele pega o crédito, o empréstimo que você tem que pagar daquele imóvel, digamos que você comprou um apartamento, quem vai pagar? O seu inquilino vai pagar, ou seja, você comprou um apartamento com crédito, você fez as contas, ou seja, o aluguel daquele apartamento, ele já serve para pagar a prestação do empréstimo que você pegou, ou seja, o inquilino está pagando para você um imóvel, você pegou o dinheiro de um banco e quem está pagando é quem está morando lá, ou seja, você está criando um ativo porque dentro de alguns meses ou muitos anos, aquele imóvel vai ser seu. Então, através destas formas, a outra forma, a pessoa adquire uma franquia, no mercado existem franquias milionárias, existem outras franquias mais baratas, mas as franquias são um sistema que funciona. Então, você compra aquela marca, ela já tem toda o sistema, a gestão dela, como funciona, e é só você botar para rodar, e aquilo ali começa a gerar um lucro. As boas franquias, elas funcionam sem precisar de tanto esforço, que é isso que muitos desses analistas, desses coaches financeiros ensinam. Você estando lá ou não, uma boa franquia, ela roda, ela cria o dinheiro para você sem tanto esforço, porque já existe um sistema que está comprovadamente funcionando. Então você não precisa ser aquele empresário, aquele dono do negócio, aquela famosa frase que diz, só funciona se eu estiver lá dentro, porque esse é um mau sistema. O bom sistema, quando você pesquisar, você vai perceber, ele funciona sem tanto esforço, ele funciona com uma boa gestão, com um bom gerenciamento, mas isso já está incluso no sistema total de uma franquia. Você pode pesquisar e assistir filmes. No Netflix tem, lá vai eu fazendo aqui propaganda de um monte de gente, né? No Netflix tem a história do McDonald's, você pode dar uma olhada lá e através dessas histórias, desses grandes empreendedores, você vai aprendendo sobre esses conceitos. Então, o que eu queria deixar hoje nesse vídeo sobre educação financeira é isso. Procure ter uma mentalidade de criar ativos. Você, quando coloca um dinheiro no investimento, você está criando um ativo. Você pega o dinheiro e coloca, por exemplo, em uma ação que paga dividendos. Aquela ação, de tempos em tempos, algumas empresas pagam mensal, outras pagam irregular, outras pagam semestral. Você vai estar recebendo, ou seja, um dividendo vai pingando na sua conta, ou seja, é uma espécie de ativo. Você está colocando o dinheiro para trabalhar, ao invés de você investir em um barco, em um carro, uma coisa que você vai só criar despesa. Então, é algo bem simples, básico, mas que para muitas pessoas, talvez muitos nunca tinham se atentado para isso. E dentro desses poucos minutos eu queria abrir um pouco a sua mente sobre isso e como você pode pensar de maneira a criar ativos para a sua vida, para a vida da tua família, para a vida das tuas gerações. Pense sobre isso.